Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Esse episódio é muito especial, a gente vai falar sobre a parte de mineração, né, o que cruza aí com a nossa área de águas que a gente aborda aqui dentro do canal. E esse podcast a gente solta um episódio por semana, então todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem um novo episódio onde eu convido um novo profissional que atua nessa área de águas para a gente fazer um bate-papo aqui no canal, tá bom? Então, se você não viu os outros episódios, depois desse vídeo você visita o meu canal e vê todos os outros episódios que a gente tem disponível lá também. Muita gente boa já passou por aqui, tá bom? E aí, pessoal, na quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem uma aula técnica às 8 horas da noite também. Então, na próxima quinta-feira, a gente tem mais esse encontro marcado, uma aula um pouco mais técnica, mostrando um passo a passo de algum método, alguma forma de cálculo, tá bom? Então, já estão convidados também. Bom, então hoje nós vamos iniciar aqui o nosso episódio, né, desse podcast. Eu queria chamar aqui na sala o engenheiro Loredo, vou colocar ele aqui. Loredo, antes da gente iniciar, queria mais uma vez aí agradecer, né, a sua disponibilidade de compartilhar um pouco aí da sua visão, da sua experiência com a galera aqui do canal. Eu sempre falo para eles que hoje em dia o nosso tempo é um dos nossos bens mais escassos aí, tá todo mundo sem tempo, né? Então, assim, valorizo muito e muito obrigado mesmo aí pelos seus 40 minutos, 30 minutos que a gente vai conversar aqui, vai fazer esse bate-papo, tá bom? Tenho certeza que vai ser bem positivo para o pessoal que acompanha aqui o canal. Na maior parte é engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro hídrico, agrônomo, né? Uma fatia menor, mas é uma galera que tem vontade de aprender, vontade de se desenvolver, né? Então, por isso que a gente criou também esse podcast para compartilhar um pouco essas visões mais profissionais, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Tá ok. Primeiramente, muito obrigado, José, pelo convite também. Meu nome é Loredo Vianini, eu sou engenheiro civil formado pela UFMG e, em seguida, eu fiz um mestrado também na UFMG na área de recursos hídricos, com o tema de ruptura de barragens, né, onde eu comparava e fazia análise de sensibilidade de diversas metodologias de brechas de ruptura, de barragem, de modelos hidráulicos para fazer o estudo de ruptura também, né? Modelo 1D, 2D, modelos gratuitos e pagos também. Então, esse foi o tema que eu abordei no meu mestrado. E meus 2 primeiros anos de formado, eu atuei muito na área de ferrovias e rodovias, né? Na área de drenagem rodoviária e ferroviária. Uhum. De participar de projetos da Valec, né, Ferrovia Norte-Sul, Leste-Oeste, e de algumas duplicações de rodovia também, né? E depois eu migrei para a área de mineração, onde eu atuo já há mais de 10 anos também, que é voltado muito para a área de barragens, né? A gente também atua na área de ferrovias ainda também, de vez em quando, mas o foco principal é a mineração e barragens, minas, pilhas de estéreo, pilha de rejeito. Então, tudo que envolve a drenagem. Eu sou coordenador atualmente da equipe de hidrotecnia, né, na Pimenta de Ávila, Uhum. e trabalho com toda essa parte de drenagem, sistema extravasor, canais de desvio, corta-rio, tudo que envolve recursos hídricos, né, balanço hídrico. Então, tanto no excesso da água quanto na escassez, a gente tem toda essa parte aí de dimensionamentos hidráulicos. Ah, legal. Ô, Loredo, veio uma pergunta agora na minha cabeça, eu não lembro se você já falou, aquele software Cisco, né, de análise de dados, você chegou a trabalhar nele? Foi uma equipe que já estava na empresa? Ah, sim. O software Cisco, ele nasceu, na verdade, de um outro software, né, que era o Hydroin, e ele Uhum. começou num projeto da UFMG, numa bolsa de iniciação, que era o Gladstone, né, que trabalhou também comigo na Pimenta de Ávila. Uhum. Mas começou numa bolsa de iniciação científica dele com o professor Márcio Batista, e ele foi evoluindo ao ponto de depois virar um software já mais popularizado. Uhum. E
ele começou a ser utilizado muito no meio acadêmico, e aí, à medida que depois foi feito um acordo, um convênio com a Pimenta Diavolo, e foi feito o desenvolvimento de um novo software. Aí decidiram mudar o nome até para fazer esse marco, né, quando foi feita essa transição, e aí fizeram o Cisco. E aí nele foi implementado diversos outras funções, né, foi sendo feita uma evolução nele. E esse ano a gente está pretendendo fazer algumas novas alterações também. A gente está com uma equipe grande de desenvolvimento de software na Pimenta, né, que está desenvolvendo o Sysdan, e a gente já está com ferramentas aí para poder desenvolver tanto essa parte do Cisco, né, que seria para componentes hidráulicos, mas também a gente está desenvolvendo outros softwares em paralelo, que seja para aumentar a produtividade, de extrair saídas de REC HMS, REC RAS, dentre outras ferramentas para poder atender às novas normativas, né? Por exemplo, como essas exigências de calibração de modelo de bacia hidrográfica. Então, está tendo uma série de novas exigências e está tendo uma evolução muito grande nessa parte também na empresa, que é o desenvolvimento de softwares. Então, a gente tem a intenção, sim, de dar um upgrade aí no Cisco. Ah, legal. Eu perguntei porque eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, né, falando do Cisco. Sou um promotor do Cisco aí, gratuito também, porque eu gostei bastante da ferramenta e sempre compartilho assim com o pessoal um pouco de como utilizar, onde que eu uso também, né? E o pessoal gostou bastante, pelo menos o feedback que eu tive assim de contato assim com a galera que utilizou para verificações hidráulicas, todo o feedback é bem positivo, assim, bem legal, né? Então aí, pessoal, tá o cara aí que foi uma das cabeças aí que estão atuando nessa parte do Cisco, né? Então, para que vocês possam conhecer também. Ô, Loredo, hoje, então, você comentou que você está atuando na mineração, você comentou do seu histórico também, né, com essa questão de ruptura de barragem e tal, né? E hoje, nessa sua atuação, você é o cara que ainda roda os modelos, você põe essa mão na massa, você está numa posição mais de coordenação, onde você tem uma equipe que roda, você tem isso no dia a dia ainda com você? Como está sendo a sua atuação prática hoje? Então, eu fiquei durante um bom tempo, né, por mais de 10 anos aí, atuando também, pôr na mão na massa, mas nos últimos 2 anos aí tem sido mais um acompanhamento mesmo, junto da equipe, né, seja ali para poder, mas eu também ajudo tirando as dúvidas, né, que ainda tem uma lembrança bem boa, assim, de REC RAS, né, os macetes, né, que tem assim no modelo para poder desenvolver a modelagem de ruptura. Mas agora está tendo uma evolução muito grande, né, nessa questão de ruptura de barragem. A gente vê que a gente até brinca assim, que fala que um estudo de ruptura que a gente faz agora, daqui 2 anos, ele está defasado praticamente. Obsoleto já. De tanta evolução que está tendo, principalmente na área de mineração, né, em que você envolve reologia. Então, isso está tendo uma evolução muito grande. Os softwares estão conseguindo incorporar concentração volumétrica variável, mistura de água com rejeito. Você consegue incorporar tensão de cisalhamento, você consegue incorporar viscosidade, você consegue incorporar diversos outros aspectos, né? E de diversas metodologias também. E com isso, está tendo uma evolução muito grande. A gente está vendo que cada ano que passa, um estudo de ruptura ele já tem, ele vai estar conseguindo diminuir bem as incertezas. Ah, legal. E de ferramentas, Rodrigo, você comentou até algumas aí, o REC HMS, REC RAS. O que mais você enxerga hoje como utilizável, vamos colocar assim, nessa área? Então, na área de recursos hídricos, a gente vê assim que os principais, né? A gente vê que para estudos de balanço hídrico, por exemplo, a gente usa muito o GoldSim, né, que é um software pago. Até uma curiosidade dele, né, que ele nasceu de uma programação
dados bancários, né? Como se fosse uma conta, né, de banco, em que você Caramba. tem um input, uma entrada, e você Uhum. tem taxas de juro, perdas, taxas de rendimento, e que em algum momento alguém, eu não sei da história ao todo, mas assim, a analogia com o reservatório é muito grande, né? Que uma Uhum. conta bancária é como se fosse um reservatório, você tem aporte, você tem gastos, você tem Uhum. a infiltração seria uma perda, É verdade. chuva seria um outro ganho externo, então Uhum. você consegue. A analogia foi tão boa em relação aos recursos hídricos que hoje em dia o software é muito utilizado, ou talvez até mais, como estudo de balanço hídrico. E ele tem uma capacidade de personalizar muito grande, né? Você consegue colocar uma programação dentro dele, como se fosse funções tipo que tem no macro do Excel, e você Sim. consegue gerar um player, que é uma tela iterativa, onde você pode fornecer, por exemplo, a um cliente, em que ele altera alguns dados e esse cálculo é refeito. E aí você tem Entendi. cálculos de estocásticos também, né, estatística, então você consegue Uhum. ter uma série de análises de resultados ali, de tipo, de talvez tentar prever alguma coisa, se o seu reservatório, de acordo com as previsão de chuva, você consegue saber ali se você vai ter falta de água ou se você vai estar tranquilo. Então, ele tem sido muito utilizado para essas Uhum. minerações onde tem o reuso da água, né? Então, esse é um software Uhum. bem interessante também, né? Legal. Muito personalizável, né? Uhum. Ele tem uma parte de programação aberta, assim, né? Um código aberto, né? Para você Sim, trabalhar. ele exige um certo conhecimento de programação, né? Uhum. Tem percebido também, os profissionais hoje em dia da área de recursos hídricos têm tido uma interação muito grande com programação, Uhum. principalmente com a linguagem, seja do R, seja do Python, seja macro também do VBA, né? Então, Uhum. isso tudo tem tido uma interação muito boa, que gera um aumento de produtividade muito grande, né? Uhum. Você consegue focar em análise dos resultados e não ficar extraindo tantos dados, né? Uhum. Isso tem sido Uhum. um foco também. Não, legal. Então, o Gold Sim acaba usando mais para esse balanço hídrico, né? Análise hidrológica acaba usando bastante o RecHMS, Isso. usa Swim também. Swing Sim, nem tanto, né, para a gente mineração? usa mais o REC HMS mesmo, HMS, é mais legal. utilizado. Modelagem hidrodinâmica, RecRAS. Isso. Chega a utilizar modelos CFD, Loredo? A O gente Tem está começando Ponto, o a fazer TD. uns treinamentos, né, da equipe, tá? Uhum, Só que ainda não é uma demanda muito frequente. uhum, São demandas muito pontuais, a gente não conseguir. E pelo que eu tenho percebido, essas demandas de modelagem tridimensional, às vezes é uma coisa muito específica de alguns pontos, de algum elemento de um dispositivo hidráulico, seja um extravasor, seja sim. uma galeria de encosta que tem várias comportas de vertedor, que você quer analisar o comportamento, se ele vai trabalhar com um conduto forçado, se vai Uhum, ocasionar vibrações, velocidades. Então, ele é muito bom para isso. Só que, na prática, no dia a dia, nos trabalhos da mineração, ainda não tem sido uma coisa assim que tem exigido tanto, pelo menos no foco lá da Pimenta de Ave. uhum. Vamos enxergar aqui, colocar aqui as modelagens hidrodinâmicas até no RecRAS, né? A gente acaba tendo uma visão mais macro de tudo que está acontecendo. E dentro dessa visão macro, a gente consegue dar um zoom ali para um ponto específico de um vertedor, de uma comporta. E Sim. nesse ponto específico, o CFD pode auxiliar e dar mais clareza naquele ponto, né? Mas Sim. dificilmente vai ser usado para toda a visão que é utilizado o RecRAS, até pelo tempo de modelagem também, que ele é bem Sim. pesado, precisa ter um computador muito Eu potente. acho que esse é um limitador também, né? Que É. acaba que se você for fazer uma modelagem tridimensional, por exemplo, uma ruptura de barragem, chega a ter alguns casos que se tem trechos de mais de 100 quilômetros de extensão, né? Com Uhum, topografia uhum, que já é um dado pesado, né? é.
você imaginar modelar um 3D para uma extensão muito grande, ainda acho que vai demorar um pouco para isso. Uhum, tem alguns avanços nessa área, por exemplo, dá para você utilizar os computadores da nuvem, né? Da Microsoft, da Azure, né? Então você consegue entrar dentro da Azure, criar uma conta e aí você configura um computador que você vai usar para rodar aquele modelo. E aí você pode colocar um computador hiperpotente lá, um cluster para rodar. E quanto mais potente, mais caro fica. Mas eu acho que pelo menos para essas modelagens maiores, eu acho que ainda tem um longo caminho aí para a gente desenvolver até isso virar uma realidade, se virar, né? Porque a aplicação do CFD eu também enxergo, como você colocou, algo mais específico para um ponto ali que talvez seja uma estrutura que seja uma estrutura fora do comum, né? Uma estrutura não muito convencional, como que ela vai se comportar, né? E aí o CFD consegue auxiliar bem, mas numa visão um pouco mais micro, né, da coisa, né? Tipo usinas hidrelétricas, assim, eu acho que as comportas de uma usina hidrelétrica, um salto de esqui, um vertedouro mais complexo que você quer avaliar, do salto de esqui até a fossa de erosão, por exemplo, você quer analisar questões de erodibilidade, do comportamento geral mesmo ali, próximo à casa de força, aí eu acho que ele está com... ele tem uma função bem boa para isso, sabe? Para esse tipo de análise. Agora, para análises na mineração, por exemplo, que seriam mais estudos de ruptura de barragens, né? O modelo 2D ele já vem apresentando resultados bem satisfatórios, né? Dá até um desafio, o Hack-RAS, ele gerava um tempo de simulação muito grande. Eu já tive casos em que demorava, às vezes, determinados modelos que eu já rodei, demorar mais de um dia. Né, às vezes 2 dias. Então, dependendo da extensão do trecho, né? Dependendo da precisão dos resultados. Então, aí, às vezes, chegava no final, você queria mudar alguma coisa, alterar, você acabava despendendo um tempo muito grande. Aí depois veio, por exemplo, softwares novos, como o Riverflow 2D, que veio evoluindo, né? Tinha o Flow 2D também antes, mas aí o Riverflow 2D, ele veio evoluindo bastante com essa questão de processamento na GPU também, que fez uma evolução muito grande nessa questão do tempo de processamento. Então, a gente tem visto assim que esse foi um grande ganho, né? Apesar dele ser pago, ele tem essa vantagem, né? Então é por isso que na mineração tem sido muito utilizado, que é por conta do tempo de processamento, principalmente. Sim, não, legal. O Loredo, até entrando um pouco também no tema, a questão da ideologia. Qual que é, para você, assim, a importância da ideologia nos trabalhos que você desenvolveu ao longo desses 10 anos? Os conhecimentos da ideologia, você realmente colocou em prática, você utilizou, foi base para todas essas modelagens? O que você enxerga hoje da ideologia, cruzando ideologia com mineração, assim, né? Qual que é a importância dela? Eu tenho visto que, tipo, na mineração é muito comum as barragens, por exemplo, as estruturas, elas geralmente elas são situadas muito na cabeceira das bacias, né? Então, a gente tem uma análise hidrológica muito de pequenas bacias, normalmente, e para fazer os cálculos, por exemplo, de vazões afluentes máximas, vazões defluentes máximas, normalmente a gente acaba utilizando o modelo chuva-vazão, né? Não tanto igual para usinas hidrelétricas, que você acaba tendo estudos fluviométricos, então a gente acaba ficando com um foco muito grande no estudo de pluviometria, né, de chuvas intensas, e depois aplicando os modelos, né? Por exemplo, aí a gente utiliza o SCS, né? E aí, por exemplo, como principal forma de cálculo que a gente utiliza no REC-HMS, tem o método de Clark também, mas eu acredito que ele é muito sensível ao parâmetro dele, ele causa uma perturbação muito grande nos resultados. Então, o padrão tem sido esse. E a gente tem visto que tem tido uma mudança, assim, nas tendências, por exemplo, vamos analisar, por exemplo, chuva de projeto, né?
alguns anos atrás, era comum você imaginar aí que uma chuva decamilenar, por exemplo, de um dia de duração, estaria ali na casa dos 220, 240, 260 milímetros, talvez 280. Era normal você ver isso. Só que a gente tem visto nesses últimos anos diversos episódios, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, teve chuvas de mais de 170 milímetros em coisa de 3 horas. Uhum. Então, teve vários episódios de mais de 200 milímetros em um dia, e reavaliando as estatísticas, incorporando essas chuvas muito intensas, a gente tem visto que tem tido uma tendência a um aumento dessa chuva de projeto, né? Tem sido normal agora se falar em chuvas na casa dos 400 milímetros, 400 e pouco. Então, ou seja, muita coisa talvez que foi projetada anteriormente, agora já estaria não conforme, né? De acordo Uhum. com essas novas estatísticas. E isso surgiu Uhum. uma demanda também, até mesmo de uma análise que é de mudanças climáticas. Esse tem sido um tema que eu tenho visto que está sendo muito comentado, que é Uhum. essa questão da mudança climática, porque diversos locais já estão se discutindo isso, se realmente está ocorrendo, quais seriam as melhores formas de calcular possíveis cenários futuros. Então, a gente tem feito estudos sobre isso também, Uhum. verificando esses possíveis alterações climáticas e tentar projetar de acordo com isso também. E outra Uhum. coisa que a gente tem visto, que agora eu acho que foi uma grande importância nessa nova resolução, na atualização da NM, que foi a exigência de ser feita uma calibração dos modelos hidrológicos. Eu acho que isso vai ser um novo patamar de conhecimento mesmo, na Uhum. hora em que a gente tinha muita incerteza. Parâmetro CN, por exemplo, né? Em diversos casos, Uhum. E é acabava que muito sensível também, né? e, então a gente acredita que acabava que em muitos casos pode ter ficado realmente conservador, né? E agora a gente Uhum. vai ter a oportunidade de, com o monitoramento, por exemplo, do nível d'água dos reservatórios Uhum. e chuvas, a partir do momento que você tem o monitoramento do nível d'água e das chuvas, pegando eventos significativos, a gente vai conseguir calibrar os modelos e ter uma sensibilidade maior desses parâmetros. Aí eu acho que isso vai ser um novo grande avanço que está sendo exigido, pelo menos 2 ciclos hidrológicos, né, completos, Uhum. para ser feito calibração das bacias. Ah, legal, legal. Até desse ponto que você comentou, dessas mudanças, né, das chuvas, eu tive uma disciplina de hidrologia no meu mestrado da Unicamp com o professor Zufo, não sei se você conhece também, mas ele é um professor bem conhecido aqui em São Paulo, e ele fez um artigo que ficou bem famoso, assim, que ele colocou no título assim, as equações de chuva são eternas, né? Uhum. E aí ele descrevia no artigo dele, ele fez uma análise comparativa, utilizando a equação de chuva de Campinas, que era de 82, 81, se eu não me engano, que Vieira que desenvolveu, e ele utilizando os dados atuais, né? Então tinha uma discrepância muito grande, igual você comentou, né? De chuva, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que as equações que a gente tem para várias regiões, né? Será que estão válidas ainda? Já estão obsoletas? Foram criadas num período estatístico, uma precipitação média menor, né? Então realmente abre esse campo aí para investigar, principalmente que você comentou dessas mudanças climáticas e tal, porque pode ser que a gente está usando dados que para aquela região já não é mais a realidade, né? Como você comentou, os eventos aí em É, BH, que o Brasil inteiro ficou a par, né, dessas situações, né? sim, tanto que agora está tendo uma tendência também de uma exigência do cálculo da PMP, né, que seria a precipitação máxima provável, e Uhum. ela ser confrontada com a chuva calculada com o período de retorno, por exemplo, da chuva decamilenar, né, que seria o TR 10 mil anos, Uhum. e utilizar a maior delas, né? Essa tem sido também uma nova exigência da, Uhum. das normativas, né? Então, ou seja, talvez isso seja um pouco por conta dessas verificações dessas últimas chuvas que têm ocorrido muito forte Uhum. e que têm alterado muito a estatística, né? Então, É.
talvez para não ter tanta sensibilidade assim dessas alterações estatísticas, seria calcular a PMP também. Uhum, não, legal. Até nessa parte dessas dificuldades, assim, de se enxergar um resultado mais claro, Loredo, na sua caminhada e sua jornada aí de mais de uma década, já, né, colocar assim, né? O que você sentiu de mais dificuldade, assim, para você se desenvolver como profissional nessa área? Foi mais, por exemplo, né, aprender a teoria, aprender mais a usar o software, aprender mais os estudos ideológicos, as modelagens, obviamente que tudo tem um grau de dificuldade, né? E tudo a gente tem que ir, né, pouco a pouco absorvendo e identificando ali as lacunas para preencher. Mas se você pudesse eleger assim, ó, Zé Alberto, esse aqui foi um ponto que para mim, cara, eu sofri muito para aprender, hoje eu aprendi, mas assim, me tomou muita energia. O que você poderia compartilhar? Assim? Assim, eu sempre tive mais facilidade para a de hidráulica, né, do que da hidrologia. Eu sempre gostei muito de hidráulica. Eu tive oportunidade de trabalhar na UFMG também no departamento de hidráulica. Aí eu era monitor também de mecânica dos fluidos e de hidráulica 1 e 2 na UFMG. E já a hidrologia eu sempre gostei muito. Também que acaba que tem um link muito grande, né? Mas ela vai muito para essa parte também estatística. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu via dificuldade até na hidrologia, muitos lugares a gente vai fazer, às vezes, um estudo de chuvas e tem poucos dados, né, de estações. Aí acaba que dá um erro muito grande tem uma incerteza muito grande, né, dos dados. E, por exemplo, agora a gente está enfrentando a dificuldade para cálculos, por exemplo, de PMP, existem diversas metodologias, né, mas se for utilizar metodologias em que você tem como inputs de dados climatológicos, ainda está carente de dados climatológicos. Engatinhando, né? Assim, acredito que ainda vai levar um tempo para até que a gente consiga ter uma incerteza menor, ter dados mais confiáveis para esses cálculos hidrológicos. Mas já está avançando muito, assim, eu acho que essa área de engenharia hidráulica e de hidrologia voltado para mineração, por exemplo, eu acho que ela está tendo uma evolução até muito motivada por esses acidentes que ocorreram recentemente, né? Então, isso criou uma série de novas legislações, né? Se você for analisar, somente em 2010 que foi criada a Lei de Segurança de Barragens, né? Então, tem o quê? Só 12 anos praticamente que essa lei foi criada. Antes disso, não existia exigência desse tipo de estudo. E a partir do momento que você tem uma legislação em diversos países que começa a cobrar isso, né, dos empreendedores, começa uma corrida atrás também, né, dos desenvolvedores de software, para quem quer comercializar isso. Ou então, no caso, por exemplo, do RecRas, do RecHMS, que são softwares gratuitos usados pelo Corpo do Exército Americano, né, que é gratuito, mas ele que é de interesse já, tipo assim, ó, do país mesmo, né, em equacionar esses problemas. E com essa motivação, né, da segurança, eu acho que aí acabou forçando uma evolução mais acelerada nesses últimos anos, né? Nesse ponto, eu acho que tem sido bacana, assim, por conta disso, né? Que veio essa lei em 2010 e tudo mais, acabou forçando essa evolução. Não, com certeza. Eu acho que gerou um certo trauma, né, nessa área, né? E aí esse trauma acabou sendo um gatilho para evoluir de uma forma mais acelerada, né? Você comentou várias vezes, né, que esses estudos têm evoluído rapidamente, né? Então talvez esses acidentes realmente foi um gatilho para acelerar esses estudos, essa atualização e tudo mais, né? Sim, sempre teve muitos acidentes, sabe? De barragens, mas eu acho que teve um outro papel que fez dar mais visibilidade. Eu acho que, igual, por exemplo, teve diversos acidentes que ocorreu aqui em Minas Gerais mesmo, antes de 2010, antes da legislação. Mas eu acho que depois,
com essa questão da internet, rede social, hoje em dia tudo, a propagação das notícias é muito mais rápida, né? É verdade. A repercussão que teve, por exemplo, ruptura do Fundão, depois de Brumadinho, e tudo isso fez com que tivesse uma divulgação da mídia, das redes sociais, tudo muito rápida, e isso, de certa forma, fez com que teve uma cobrança maior, né, da sociedade em relação à segurança, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que a internet ela mudou muitos cenários assim, né? E nessa questão da mineração dos acidentes, com certeza, porque eu lembro quando teve acidente, não parava de passar na mídia, né? Na internet, todo mundo veiculando vídeos, né? Isso daí acaba sensibilizando muito a população, né? E aí parece que aumenta o trauma do acidente, né? E aí talvez isso realmente foi um gatilho para se acelerar esse processo, né? Teve esse plus aí da internet, né? Com certeza, com certeza. Sim. Ô Loredo, uma pessoa assim que talvez um dos que estejam assistindo a gente aqui é uma pessoa que, não sei, acabou de se formar, ou está entrando no mestrado, está em início de carreira, assim, né? E também gosta, assim como a gente, dessa área de águas, de hidrologia, hidráulica, recursos hídricos, que seja, e quer entrar, quer atuar nessa área, quer se desenvolver nessa área, quer colocar em prática aquilo que aprendeu, né? O que você poderia, assim, depois da sua experiência aí, de mais de 10 anos já atuando na área, o que você poderia, não sei, aconselhar, deixar uma dica, um direcionamento, o que você acha que seria importante para esse profissional que está iniciando a carreira, assim, olhar com mais cuidado, ou focar mais a energia para conseguir crescer nessa área que a gente sabe que muitas vezes ela é fechada, assim, né? Principalmente de informação. Pelo menos quando eu fiz a graduação, eu tive poucas disciplinas de água, né, e muitas disciplinas de concreto. Sim. Então, eu já saí da faculdade com aquela ideia de concreto, estrutura e tal. Acho que a grande maioria dos engenheiros civis, né, saem com essa visão, né? Então, para o cara iniciar numa área de águas, parece que é um pouco mais difícil, assim, porque já nem teve tanto contato, não tem muita informação, né? E até por isso também do podcast e tal, mas o que você poderia compartilhar que você acha importante, assim, para uma pessoa que está iniciando, assim, a carreira e tem esse gosto também pelas águas, assim? Eu já tenho percebido que, às vezes, tem um foco, né, em algumas universidades, né? Por exemplo, a UFOP, né, a Federal de Ouro Preto, ela tem um foco bem grande na área de geologia e geotecnia. A gente vê que os profissionais, eles são formados muito e tem uma tendência de ir para trabalhar nessa área. O UFMG tem uma certa tendência também de trabalhar na área de concreto, né, na área de cálculo estrutural. Só que lá também tem um departamento muito bom de engenharia hidráulica, só que a maioria das disciplinas de hidráulica e hidrologia são nos últimos períodos, 8º, 9º período, 7º. E aí isso dificulta um pouco mesmo a pessoa tomar o gosto por essa área, porque às vezes ela já está fazendo estágio em outra área, e na hora que ela já está quase formando que ela está fazendo as disciplinas, às vezes a gente tem a dificuldade, às vezes, de recrutar um estagiário que tenha feito a disciplina e que vá ter tempo para poder se desenvolver ali, né? Agora a gente tem tido algumas experiências com essa questão do home office, né? De também trabalhar com gente em diversos locais, né? Seja da USP, da Unicamp, de São Carlos, tem gente trabalhando com a gente da Federal de Goiás, tem gente da Federal de Alagoas, que eu tenho notado também que parece ter um foco bem grande lá na área de hidrologia, de cálculos e de desenvolvimento de softwares. Então, o que eu vejo que na área de consultoria é muito comum o pessoal fazer mestrado mesmo, sabe? Uma coisa, não é uma exigência, assim, mas é muito comum a pessoa, nem que seja, puxar algumas disciplinas isoladas do mestrado. Essa é uma opção também, a pessoa não necessariamente precisa fazer o mestrado, mas ela pode puxar as disciplinas isoladas, né, do mestrado, que são, por exemplo, elementos de hidrologia, elementos de hidráulica, tem algumas disciplinas que ensinam a trabalhar com softwares de hidrologia e hidráulica também. Então,
tem essas opções. Eu acho muito válido para quem quer trabalhar nessa área puxar essas disciplinas. Inclusive, é possível, pelo menos pelo que eu conheço na UFMG, puxar essas disciplinas durante a graduação. Você consegue fazer essas disciplinas. Aí eu acho que você tem um reforço bem grande de atuação nessa área. Então, assim, uma sugestão seria essa: a pessoa tem realmente, ela vê que tem facilidade, tem interesse nessa área, seria de poder puxar algumas dessas disciplinas e talvez ali procurar realmente as empresas que trabalham nessa área e para poder fazer um estágio, né? Eu acredito assim que o ideal seria pelo menos fazer um ano de estágio antes de formar, um ano ali na área para, na hora que tiver faltando uns 6 meses realmente para formar, já estar atuando como engenheiro, né? Para poder ter uma segurança maior. Não, legal. Passa pela capacitação, né? Passa pela capacitação, a pessoa... Porque contar só com o conhecimento que a gente sai da faculdade, né? Às vezes pode ficar meio manco, assim, né? Então, complementar esse conhecimento, seja com mestrado, uma pós, e até também, como você comentou, uma experiência prática de já atuar em alguma empresa, né? Realmente acaba dando um reforço muito grande para o profissional, e hoje em dia que grande parte dos profissionais já está fazendo, assim, pelo menos que eu noto, né? Já busca mais conhecimento para já entrar no mercado de uma forma mais, já mais capacitada, né? Sim, e tá tendo, igual eu te falei, tá tendo essas novas tendências também, né, de da pessoal aprender um pouco de programação, né, que tem tido muito esse tema novo, sabe, da programação usada na engenharia também. Tem sido uma tendência, eu ter percebido. Sim. Ô, Loureiro, até nesse ponto, cara, se você fosse olhar, assim, uma área ou alguma habilidade que você, Loredo, aí, buscaria desenvolver nos próximos anos, olhando mais para frente agora, para o futuro, assim, né? Porque a gente sabe que o nosso conhecimento de hoje ele vai perdendo um valor, né? Igual você comentou das modelagens da Break, né? Cada ano que vai passando, elas vão ficando obsoletas, né? Muito. Então, eu sempre falo pro pessoal do canal, quem trabalhava com nanquim e prancheta, hoje não atua mais no mercado, né? Assim, é até bonito, é até artístico, mas, pô, chegou o AutoCAD, Civil 3D, BIM, né? Acaba tendo que se atualizar. Se você for olhar, assim, para o futuro, assim, que área que você olha ou que habilidade que você miraria, assim, para você falar, pô, isso aqui é interessante, eu vou gastar minha energia para aprender, para me desenvolver nisso, porque eu sei que vai ser importante para o meu desenvolvimento. O que você talvez olharia com mais cuidado, assim, com mais zelo? Eu acho assim que está tendo essa tendência de estudos de mudanças climáticas. Eu acho que está sendo uma nova tendência. Isso tem tomado uma importância cada vez maior, tem percebido. E essa questão também de entender a reologia dos rejeitos, né? E sobre tensão, limite de escoamento, viscosidade dos materiais, tudo isso eu vejo que as características reológicas, como eles se comportam, como é que você modela isso também, qual que seria a ordem de grandeza de valores já que você poderia entrar no modelo para ter um resultado coerente, fazer estudos de retroanálise, né, de casos que ocorreram, e agora está tendo uma tendência também tem muito empreendedor, ao invés de querer criar uma barragem, eles estão criando pilhas, né? Então, está sendo uma nova área também de crescimento na área de mineração, que é estudo de drenagem também aí das pilhas. E as pilhas agora também criou uma nova demanda, que ela tem um estudo também da ruptura da pilha, de como é que seria isso. E é muito comum, às vezes, uma pilha está muito próxima de uma barragem de água, de um SAMP, de um reservatório, da própria mineração. E aí, isso tem criado cenários bem diferentes, né? Que você tem um deslizamento de uma pilha que cai dentro de um reservatório de água, que tem uma mistura da água com o rejeito ou o estéreo, e em seguida ele ocorreria essa ruptura dessa barragem. E aí você tem cenários cada vez mais complexos, né? Então, incluindo o estudo das alterações climáticas, né, das mudanças climáticas. Então,
está tendo uma tendência dos estudos serem mais complexos. E aí, assim, a visão que eu acho que está tendo cada vez mais interação também da equipe de hidrologia com a equipe de geotecnia nas empresas. Porque, às vezes, um serviço de tambré que era feito praticamente exclusivamente pela equipe de hidrotecnia, agora ele está sendo mais multidisciplinar, envolvendo geologia, envolvendo geotecnia, envolvendo a equipe de meio ambiente também. Então, ele está virando um trabalho mais complexo. Isso é positivo, né? Porque acaba o cenário real, né? Vai depender de várias disciplinas, né? E às vezes ficar fechado só na caixinha hidrologia ou só na caixinha geotecnia, não juntar os esforços ali, né? Acaba perdendo a qualidade no resultado, né? Pelo menos quando eu fazia o mestrado, muitas vezes eu via muito isso, assim. Os profissionais estavam muito focados só na parte hidráulica, por exemplo, um canal, mas não tinha muita noção de como aquela parede do canal ia ficar estável, né? É claro que a gente não vai se especializar em todas as áreas, mas conhecer um pouco, né? Ter uma base, acho que é importante, né? Com certeza. Não, legal. Ô, Loredo, então assim, já estamos aí com uns 40 minutos aí, para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Você, depois desses 10 anos aí atuando na parte de mineração, você tem algum sonho profissional que você ainda deseja alcançar nessa área? Se você fosse se enxergar daqui sei lá, uns 20 anos, assim, como que você se enxergaria atuando cada vez mais forte nessa área? Tem algum sonho na parte de construção, na parte de projeto mesmo? O que você que chama mais sua atenção assim para o futuro? Eu tenho uma vontade, sim, de conseguir ter uma efetividade maior em relação ao retorno que, por exemplo, a gente vem há muito tempo desenvolvendo estudo de ruptura de barragens, né? Agora a gente vem implementando novos softwares que tem, por exemplo, o cadastramento das pessoas que moram na área dentro da zona de alto isolamento, né? A gente vem implementando isso e eu tenho pensado, sim, em atuar num desenvolvimento de softwares que consigam, por exemplo, fazer um link global, assim, de todas as linhas de segurança de uma barragem, por exemplo, né? Seja o monitoramento de todos os dados geotécnicos, todos os dados hidrológicos também, né? A gente já está desenvolvendo o software no Cisdan, já tem esse monitoramento em tempo real dos dados geotécnicos, né? E a gente colocaria também os dados hidrológicos, sejam dados de chuva, sejam dados de leitura do nível da água, e que você conseguisse, a cada chuva que caísse, por exemplo, significativo, você conseguisse retroalimentar o software a ponto dele recalcular, recalibrar os parâmetros, deixar ele mais calibrado, e também linkando, por exemplo, com previsões de chuvas, em que você talvez já conseguisse antecipar possíveis riscos e que também isso fosse linkado com sistema de alarme, com tudo isso, a ponto de ter a eficácia mesmo se ocorresse um acidente, ter uma série de redundâncias em que você conseguisse, de fato, numa ruptura, salvar 100% das pessoas. A gente sabe que 100% risco zero não existe, né, em barragens, né, mas que tivesse a maior eficácia possível da inteligência da engenharia junto com os softwares, junto com todos as partes práticas também ali, sabe? Que não ficou só um estudo para o pessoal pegar e cumprir uma legislação, que fosse realmente aplicado no dia a dia. Pô, legal, cara. Bem bacana sua ideia aí. Tomara que você consiga desenvolver, que eu acho que vai ser uma revolução aí nessa parte de ruptura de barragens, conectar todos esses pontos soltos, vamos colocar assim, né? Juntar a parte de medição com software de alarme, com certeza vai ser algo aí que vai ser um divisor de águas, cara.
Então, Loredo, mais uma vez eu queria agradecer aí os seus 44 minutos aqui com a gente. Obrigado aí pelo seu tempo, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, sua visão, as dificuldades que você enxerga como promissor, né? Acho que é bem bacana, porque a galera que acompanha aqui os vídeos, a maior parte é um pessoal que realmente está começando ou que tem interesse nessa área de águas, que quer aprender, quer se desenvolver, né? E quando a gente traz um profissional assim com a sua bagagem, com a sua experiência, soma bastante, né? Porque mostra uma visão aí do seu ponto de vista, principalmente da parte de mineração, que é uma área que a gente não tinha abordado aqui ainda no podcast, né? Então, mais uma vez, aí, muito obrigado por ter compartilhado aqui com o pessoal. Se você quiser fazer as considerações finais aí também, tá? Mas já te agradeço aí de antemão. Muito obrigado, Zé. Eu fico à disposição também para, caso tiver novos temas aí. Eu acho bem interessante, eu sempre venho acompanhando o seu trabalho aí desde muito tempo também. Eu acho que você consegue fazer de uma forma bem didática e explorar esses temas da hidrologia e da hidráulica. E eu acho que isso é bem importante mesmo para ampliar mesmo e divulgar esse conhecimento, né? E possibilitar que as pessoas que tenham interesse também já tenham um conhecimento sobre o que seria essa área, né? E reforçar, às vezes, se realmente ela quer trabalhar nessa área ou não. Uhum. Não, legal, maravilha. Obrigado, Loredo, mais uma vez. Beleza. Até uma próxima, então. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, onde a gente falou sobre hidrologia, hidráulica, aplicado em projetos de mineração. A gente conversou com o engenheiro Loredo, que tem uma baita experiência na área, e pôde compartilhar um pouco do ponto de vista dele, das dificuldades, das mudanças, dos pontos aí importantes para um futuro próximo, né? Tendo em vista que essa área tem mudado bastante e numa velocidade também rápida, uma velocidade alta, né? Então, esse podcast foi voltado para esse tema dentro da mineração, tá bom? Então, agradeço aí a sua atenção, agradeço o seu tempo de estar conosco aqui também, tá bom? Não se esqueçam que na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos mais um encontro aqui no canal sobre uma aula mais técnica, mais voltada a algum método de cálculo. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.